Certa vez apareceu aqui pra mim um vídeo curto aqui no YouTube. O cara, o carro parou no meio do trânsito, o sinal fechou, o sinal vermelho. O carro parou bem no meio da rua e este sujeito desceu do banco de trás. Provavelmente ele era no Uber, não sei bem, mas essa criatura desceu do carro e um motoqueiro que estava vindo no corredor, andando tranquilamente, não estava correndo. Ele freou a moto em cima dele. E aí, este cara desce do carro, fecha a porta, olha pra cara do motoqueiro e diz: "Vai tomar caju, sabe? Vai tomar naquele lugar." E aí ele atravessa a rua, sobe na calçada numa tranquilidade e sai andando, como se nada tivesse acontecido, como se ele tivesse, como se fosse a pessoa mais correta do mundo. O motoqueiro, inconformado ali, sem entender nada, ele foi andando no mesmo ritmo dele. Ele estava lá na calçada, andando tranquilamente, e o motoqueiro foi acompanhando, olhando para a cara dele sem dizer uma única palavra, desde o "vai tomar caju". E aí o cara fica olhando para ele, chamando ele pra briga, falando assim: "O que foi? Quer vir pra mão? Cai pra dentro. Vamos? Quer vir pra mão?" E ficava só assim, o motoqueiro sem dizer nada pra ele. E aí chegou um momento, né, que esse cara foi pra cima do motoqueiro. O motoqueiro se esquivou, saiu de perto pra não ter briga, e ele sem dizer nada ainda. E o cara lá olhando pra ele, xingando, falando várias palavras ofensivas. E o motoqueiro calado, até que depois de um tempo ele disse: "Vai ficar famoso lá, viu? Você vai ficar famoso." Que ele tava gravando tudo. Aí o vídeo terminou. Cenas como essa e várias outras absurdas estão espalhadas por aí. É gente no trânsito que tá todo errado, alguém chama atenção e o cara xinga, mostra o dedo, sabe, como se tivesse correto. É uma pessoa que mata a outra por causa de uma coisa mais besta, mais burra, mais idiota do universo. E tá espalhado por aí. Diversas coisas como essa, diversos vídeos ridículos estão espalhados por aí por uma coisa que não é nada de nada. Sem contar aqueles, né, que ligam o som alto na maior altura, pensa que você é obrigado a ouvir, mas você tem que ficar quieto, porque se você falar a merda que vai dar é muito grande. E tem aqueles bem educados, né, não vou entrar em detalhes não, cada um faz o que quer, mas eu fico olhando para essas pessoas que perderam o bom senso, perderam a noção. Eu fico olhando para elas e comecei a refletir o seguinte: quem são os verdadeiros problemáticos? Porque existe uma palavra que as pessoas usam com uma facilidade, como se elas fossem as pessoas mais corretas do mundo, que é esta palavra. Elas olham pra você, se você tá quieto na sua, te chama de problemático. Às vezes basta alguém dizer que está sofrendo de ansiedade, que está deprimido, que não consegue lidar bem com determinadas situações, que precisa de ajuda, e os juízes de plantão aparecem para dizer: essa pessoa é problemática, doida, doente, tá com frescura, isso é falta de trabalho. Às vezes até dizem também que é falta de Deus. Mas essas besteiras que vêm à mente dessas pessoas que se dizem normais, será que elas entendem alguma coisa? Porque estar sofrendo não transforma alguém em uma pessoa tão ruim e problemática. Será que estamos confundindo quem tem um problema
com quem causa problemas aos outros? Uma pessoa pode ter depressão, pode ter ansiedade, pode enfrentar traumas, pode estar passando por um luto, perdeu alguém, pode estar completamente perdida emocionalmente e ainda assim ser uma pessoa honesta, digna, uma pessoa que tem um pingo de responsabilidade, uma pessoa que respeita os outros, uma pessoa que tenta melhorar todos os dias apesar dos seus problemas, que é inteligente, uma pessoa que mesmo sofrendo não transforma o sofrimento dela em uma desculpa para destruir a vida dos outros. E eu entendo que tem pessoas mau caráter que usam os seus problemas para fazer coisas erradas e usar o próprio sofrimento como justificativa. Essas aí sim merecem até um certo desprezo. Mas para as pessoas honestas, verdadeiras, ter problemas não faz de alguém uma pessoa ruim. Agora, olhando o outro lado da situação e falar dessas pessoas que se dizem normais. E se a pessoa não estiver deprimida? E se ela estiver perfeitamente consciente do que está fazendo? E mesmo assim, humilha os outros, maltrata quem está trabalhando, trata qualquer pessoa como se fosse algo, sabe, se fosse uma mosca, grita com um trabalhador, engana pessoas, rouba, agride, abusa de alguém, machuca alguém, ou usa o poder que possui para prejudicar quem não consegue se defender. Será que essa pessoa deveria ser chamada de normal? Porque tem várias pessoas que se dizem normais espalhadas por aí. Será que essa pessoa que se diz normal simplesmente porque não tem um diagnóstico, elas são normais? Porque existe uma diferença enorme entre eu tenho problemas e eu sou um problema para todo mundo ao meu redor. São coisas completamente diferentes. Se você for olhar agora para a política, isso fica ainda mais estranho quando entra a política no meio. Esse grande e imenso esgoto global, tem gente que passa horas e horas defendendo político que rouba, mente, engana ou abusa do poder. E não estou falando de uma pessoa que simplesmente discorda de você, politicamente. Discordar é normal. O problema começa quando alguém transforma a política em uma espécie de torcida organizada. Um fanatismo burro, cego. A pessoa vê corrupção e diz, mas o meu lado fez menos. Vê uma mentira e responde, o outro lado também mente. Vê alguém sendo injustiçado e pergunta, mas ele votou em quem? E se você não concordar, vem um insulto. Você é burro, você é vendido, você é um lixo, você tem que entender que é assim. Isso não é consciência política. Não é consciência de quem se diz normal. Isso é colocar uma identidade política acima da própria capacidade de pensar. E olha como isso aparece nas pequenas coisas. A pessoa entra em um restaurante e trata o garçom como escravo. Recebe uma entrega e humilha o entregador porque o pedido atrasou ou porque ele não quis satisfazer os desejos do senhorio ou da senhoria. Trata um funcionário mal porque sabe que ele precisa daquele emprego. Fura fila e ainda acha engraçado. Engana alguém e chama isso de esperteza. Trai a confiança de uma pessoa e diz que todo mundo faz isso. E quando alguém aponta o comportamento, ela responde: você está sendo problemático? Você está sendo certinho demais? Não. Talvez a pessoa que está chorando porque está sofrendo não seja o maior problema da sala. Talvez o problema seja aquele que faz os outros
chorarem e não sente nenhum remorso. Talvez o problema não seja quem precisa de ajuda. Talvez seja quem machuca os outros e nunca acha que precisa mudar. Isso não significa que toda pessoa com depressão ou ansiedade seja automaticamente boa. E também não significa que toda pessoa agressiva tenha algum transtorno. Seria outra forma de preconceito colocar pessoas em caixas. A questão é muito mais simples. O que define o caráter de uma pessoa são também as escolhas que ela faz e a maneira como trata os outros. Você pode estar passando pelo pior momento da sua vida e ainda escolher não descontar isso em alguém. E pode estar perfeitamente saudável e escolher ser cruel. Então, talvez a gente precise parar de chamar qualquer pessoa diferente de problemática. A pessoa que está lutando contra a depressão pode estar tentando sobreviver. A pessoa com ansiedade pode estar tentando recuperar o controle da própria vida. A pessoa traumatizada pode estar tentando reconstruir algo que foi destruído. Enquanto isso, existem pessoas que não estão lutando contra nenhum desses problemas, mas fazem questão de criar problemas na vida dos outros. Roubar, abusar, humilhar, ameaçar, maltratar quem está trabalhando, defender desonestidade simplesmente porque foi cometida por alguém do seu lado. Isso sim deveria nos fazer parar e perguntar: quem é realmente o problemático? Talvez a sociedade precise parar de olhar apenas para quem está sofrendo e começar a prestar mais atenção em quem está causando o sofrimento. Porque ter problemas não faz de você uma pessoa ruim. O verdadeiro problema começa quando você transforma os outros em vítimas dos seus próprios problemas. E ainda assim, se recusa a se olhar no espelho, criar vergonha na cara e reconhecer o quão péssimo essa pessoa que se diz normal é e reconhecer isso. Então vamos começar a refletir um pouco, olhar para os próprios erros da gente, olhar no espelho antes de se achar o normalzão da história, porque talvez não seja. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e comente o que achou. Até a próxima.